Irmão, a gente falha, mas aqui dentro o Espírito diz: você ainda é meu filho. Quer vencer o pecado? Saia da individualidade para a coletividade. Sozinho você não vence. Cola na igreja. Gruda em quem gosta de orar no monte, em quem gosta de orar em vigília. Gruda em quem gosta do círculo de oração. Irmão, fica junto com a igreja. Não abandona nós, não. Irmãos, meus irmãos, paz do Senhor. Paz do Senhor. Ele está dizendo assim: você é pequeno. Eu digo: eu sou grande. Eu já cocei a cabeça aqui umas 31 vezes. Apesar de vocês conhecerem, alguns conhecerem o meu perfil de mensagem, não pense que é fácil pregar o que eu prego. E o primeiro a sofrer sou eu. Por isso que a Bíblia apresenta... Tem como pôr retorno para mim? Porque o retorno está para os anjos, que estão na minha retaguarda. A espada de 2 gumes corta para lá e corta para cá. Como eu disse que eu já cocei a cabeça, não é de sono não, eu dormi bem hoje à tarde. É preocupação, irmão. Vocês viram que eu estava preparando a mensagem aqui na tribuna. E um dos métodos da gente saber o que Deus quer que a gente fale, vou falar 2, tá? O primeiro é o que está ardendo no seu coração. Eu falei com os... Rodney e o... Jotão. E o outro lá, o Tão. Veigão. Eu falei para eles: me deixa no hotel, eu preciso orar e estudar. Aí tentei orar e dormir. Aí fui visitar a Lídia, situação difícil com o marido dela. E quando estávamos saindo, ela disse assim: Eliseu veio pregar aqui na nossa igreja com 9 anos e ele ia brincar. E a mãe dele hospedada aqui. E a mãe dele chegava na porta e gritava: Eliseu, tá na hora de orar. E eu saía da casa dos vizinhos porque era o meu horário. Eu tinha o meu horário de brincar e meu horário de orar. Eu não me lembrava disso. Mas eu não consigo pregar sem orar. E alguns amigos me disseram: não, se eu tiver a palavra, eu não fico preocupado em orar naquele dia. Às vezes não dá tempo e é verdade. E eu fiquei me perguntando: por que eu não consigo? Por que eu não consigo? Por que eu não consigo? E a Lídia me lembrou. Então, na minha infância, minha mãe imprimiu isso em mim. E hoje eu não consigo me desviar disso. Mas eu disse que quando eu fui orar, o que aconteceu comigo? Eu dormi. Aí eu entrei aqui me sentindo pecador. Eu sei que existem erros e pecados. Nem todo erro é um pecado. Mas todo pecado é um erro. Você sair para viajar e não dar um beijo na sua esposa é um erro?
Mas não é um pecado, né, irmão? Você fala, abra sua Bíblia em João 23. Quando só tem João 21, é um erro. Mas não é pecado. E aquele incômodo, dizendo Romanos 7, Romanos 7, Romanos 7. Aí eu acordei, estava na hora de banhar e me arrumar, mas eu acordei com desejo de assistir filme. Não entendi. Desviou? Acordei com desejo de assistir filme. Falei, rapaz, o último filme que eu assisti foi Suits. E é top. Mas quando eu comecei a assistir Suits, eu fiquei 3 meses sem escrever um livro. Então tu imagine como eu me senti. Então eu vou orar, durmo. E quando eu acordo, eu quero assistir filme. Aí o Veiga liga no hotel. O rapaz fala, venha te buscar. Aí eu, avisa que 7h30 eu desço. Aí o rapaz, vou passar para ele. Ele, pois não, pastor. Eu falei, 7h30 eu desço. Ele, 7h30? São 10h30. Cansaço. Tinha acabado de acordar, porque eu fui orar e dormi. Então eu vim me sentindo mal. E na minha cabeça, Romanos 7, Romanos 7, Romanos 7. E Deus me deu a palavra em Romanos 7. Para mim é a carta mais pesada da Bíblia. Dificilmente pentecostal prega em Romanos. Confesso a vocês que essa é a minha terceira mensagem em Romanos. Pastor Rogério, muito obrigado. Cadê o pastor Rogério? Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor e toda a sua família por essa oportunidade que me é dada para estar servindo ao povo que Deus lhe tem confiado. Mas lembra da guerra? Porque seria mais fácil eu pregar a mensagem que eu preguei ontem. Eu sei a hora da frase, do impacto, eu sei o momento que você vai se alegrar, e isso é bom para o pregador pentecostal. Mas eu disse que há 2 métodos de se descobrir o que Deus quer que a gente pregue. Primeiro é o que está ardendo no seu coração. Então, dentro do carro, Romanos 7. Assumi a tribuna, Romanos 7. E quando eu comecei a ler Romanos 7, eu comecei a chorar. Falei, meu Deus, é tudo isso que eu sou. E por que mais eu chorei? Porque eu disse, se Paulo se sentiu assim, imagine eu. E o segundo método de você saber o que Deus quer que você pregue é, preste atenção no culto. Alguma música, algum testemunho, alguma palavra vai confirmar o que Deus quer que você pregue, o que Deus quer que você fale. Aí o bendito do varão chama a bendita da varoa e diz, ai de tu se não falar, Deus te deu algo para falar. Aí ela pega o microfone e diz, Deus vai libertar a gente aqui de pecado. E o tema da mensagem é as analogias do pecado. Meu Deus! Deixa, filho! Irmão, não despreze profeta, irmão. Deus ainda usa profeta na terra. No caso aqui é uma profetisa. Bora apanhar? Eu falei, embora, eu tô dentro, tá? Romanos 7. Gente, tem 3 temas em livros meus. Vai estar onde? Segredos da liderança de Paulo, a cruz de Cristo, solteirismo e namoro cristão. Já que aqui está cheio de jovem, vocês têm que ler isso aqui, parar de pecar. R$30 um livro, R$50 2 livros, ficaria 80, eu faço 70. Se você não trouxe cartão, a igreja me empresta a maquininha, pastor?
Eu também sou esperto. Tu é esperto, não traz dinheiro, eu sou esperto e peço a maquininha. E aceita Pix também. Romanos capítulo 7, versículo 5. Eu tô achando que o pedestal vai deixar vocês meio parados. Eu vou pregar sem pedestal. Eu gosto, mas vou pregar sem pedestal. Quem achou Romanos 7 diz? Versículo 5. Já que a maioria ficou em pé, bora ficar todo mundo? E quem puder faz assim, ó. Romanos 7,5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei obravam em nossos membros para darem fruto para a carne. Bora naquela tradução lá. Ok, bora seguir todo. Vou seguir essa aqui. Agora, por favor, gente, eu não vou ler todos os versículos, mas você promete que não vai fechar a Bíblia? Se houver um crente com a Bíblia fechada, eu vou voltar e ler o texto todinho. Então, eu vou ler o segundo para a gente concluir. 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Pode falar isso, igreja? Teve gente que ficou com medo de falar o miserável porque está desventurado ali, mas a minha coisa, bem-aventurado é abençoado, miserável é miserável. Bora lá, toda a igreja? Quem escreveu Romanos? Quem está falando isso? Imagine nós. Podeis assentar. Você sabe o que é pecado? Teologicamente você vai me dizer, errar o alvo, transgredir, ir além do limite. Ok, tem palavras técnicas na teologia que pode te ajudar a definir em respostas rápidas o que é o pecado, mas se torna um modo genérico de se expressar. Eu gostaria muito que você prestasse atenção, que você anotasse, que você assistisse depois essa mensagem. Paulo, em Romanos 7, está mostrando que toda a humanidade é pecaminosa, toda a humanidade é caída. O pecado entrou no mundo desde quando Adão, nosso pai, pecou e desobedeceu a Deus. O mundo é caído, nossa natureza é caída, a humanidade é caída. Paulo está tratando sobre leis, no plural. Paulo fala, um momento, escute bem, um momento ele fala sobre a lei de Deus, mandamentos. Depois ele fala da lei dos impulsos da carne, é lei. Chegou o horário de comer, você deseja o quê? Comer. Chegou o horário de dormir, você deseja o quê? Dormir. É lei ou não é? É lei ou não é? E você tem que obedecer, senão morre, desliga do nada. Ou seja, há leis, impulsos naturais também pecaminosos. Você vai entender por que você disse assim, eu não consigo, eu tentei, quando eu vi, já fiz. Ou seja, é algo como se fosse uma obrigação, é algo que te impulsiona. Então, vamos tratar sobre isso. Quais são as analogias? Quais são as coisas análogas? Ou seja, com que Paulo compara o pecado para facilitar a nossa compreensão? Lembra de Jesus contando parábolas? A expressão parábola vem de colocar ao lado. Um exemplo, Jesus disse, um homem rico plantou boas sementes no seu campo. Ok. E vieram homens maus e plantaram o joio no campo. E os servos do homem rico perguntaram ao homem rico, Senhor, vamos arrancar o joio? E o homem rico disse, não arranquem o joio, porque o joio parece muito com o trigo. E se arrancar o joio,
pode também arrancar o trigo. Esperai a hora da colheita. Do que Jesus estava falando? Os discípulos perguntaram. Tem gente que não sabe do que eu estou falando porque não pergunta. Aí fica fazendo coisa na cabeça, julgando as pessoas. Os discípulos chegaram em Jesus e disseram: não entendemos a parábola lá atrás do campo, da semente, do trigo lá, do joio. Explica para nós. Aí Jesus disse: o campo é o mundo e não a igreja. Na igreja não tem que ter joio. O campo é o mundo. Os joios são os filhos do maligno. O trigo são os filhos do reino. Então Jesus não chega direto falando sobre filho do reino, filho da treva e mundo. Não. Ele usa uma história e quando alguém se interessa, ele explica. O campo está sendo comparado com o mundo. No mundo tem joios e trigo. Ou seja, tem terreiro de macumba e tem igreja. Tem filho do cão e filho de Jesus. E por que ainda tem trigo com joio? Por que Deus ainda não separou todos os trigos? Porque joio pode se tornar trigo. E tem muita gente com cara de trigo no mundo que é joio. E Jesus não disse que o campo é a igreja. Se na igreja tem joio, você tenta converter, você disciplina ou exclui. Se não quer respeitar a doutrina da igreja, exclui. Então a gente não tem que conviver com joio. Não. Igreja é trigo, trigo com trigo. E o joio? O joio não tem que estar na igreja, está no mundo. O mundo, Jesus disse que o campo é o mundo. No mundo tem crente e ímpio, filho do cão e filho de Deus. No dia do juízo, os ímpios serão lançados no lago de fogo e os santos recolhidos para o celeiro como trigo. Então Jesus usou uma parábola para expressar a mensagem do reino. Então Paulo faz isso em Romanos 7. Por favor, comparecer ao estacionamento com cerato, placa. Vai lá, ô varoa. Então Paulo vai usar analogias para simplificar a linguagem do pecado. Gente, eu disse que Romanos é a carta mais complexa. Paulo era um camarada, teólogo, filósofo, poliglota, alto nível de entendimento. Matias foi estabelecido no lugar de Judas. Mas cadê Matias? Pois é, teve um bom trabalho, mas quem dominou a história do Novo Testamento, o nome dele é Paulo, maior pregador depois de Cristo Jesus, o maior bandeirante do cristianismo no Novo Testamento, quase metade do Novo Testamento é escrito por ele, um camarada extraordinário. Então ele precisa descer ao nível de compreensão dos seus membros, como um pai desce ao nível de compreensão do filho, e ele começa a facilitar a comunicação, porque todo comunicador é responsável pelo que comunica, para que as pessoas entendam o que ele está falando. Por isso que a gente que fala precisa comunicar. E comunicar é ser claro no que diz, para que as pessoas entendam o que lhes foi dito, o que lhes foi pregado. Quando a gente fica afobado para ouvir glória a Deus, aleluia, o afobado abafa a capacidade da igreja ter compreensão do que ele falou. Aí aqueles irmãos que não gostam de ouvir a palavra explicada e exposta diante deles, gosta do manto e do poder. Aí acaba a vigília: mas foi poder, mas eu rodei. Menino, mas eu rodei no poder. Foi. E a palavra? Mistério. A palavra foi mistério. Porque não entendeu nada. Então Paulo está se esforçando para que os seus leitores comprem o que ele vai falar. Então ele vai usar algumas analogias para que as pessoas pudessem compreender o que é o pecado, como é que é o trabalho do pecado. Primeiro, o pecado é lei de causa e efeito. Versículo 5. Quando estávamos na carne, ou seja, dominados pela natureza caída, olha lá, as paixões dos pecados, que são pela lei, aqueles impulsos, aquelas obrigações, obravam, ou seja, faziam sua obra em nossos membros para darem fruto para morte. Você planta uma árvore porque você quer colher o que é dela? Fruto. Então o fruto é o resultado da plantação de uma árvore. O pecado a ciência tem essa lei de causa e efeito. A ciência afirma que isso existe. E outra coisa, a ciência diz assim, nenhum efeito é quantitativamente maior, nem qualitativamente melhor que a causa. Repito, nenhum efeito é quantitativamente maior e nem qualitativamente melhor
que a causa, isso quer dizer, o pecado como lei de causa e efeito, o resultado do pecado sempre será maior que o pecado em si. Você diz assim, é só uma traição, mas você destrói sua família. Você diz, é só uma mentira, é a causa. E o efeito, você se torna filho do diabo. O pecado reina em nossos membros para darem frutos para a morte. A causa, o pecado. Mas qual é a causa do pecado? Paixões. Versículo 5. Quando estávamos na carne, as paixões do pecado. O que são paixões aqui? Desejos. Você começa desejando. Foi assim que o pecado entrou no mundo. Eva viu o fruto, desejou, comeu, deu a Adão. Então, vê, deseja, come e compartilha. Ou seja, o compartilhamento é atingir o outro. O pecado está aí como lei de causa e efeito. Pecou, vai ter resultado. Romanos 6, o salário do pecado. Não brinque com o pecado, porque é lei. Qual lei? Lei de causa e efeito. O que foi causado no pecado vai ter resultado por esse pecado. E aí Paulo diz, Gálatas 5,19, as obras da carne são manifestas: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Olha o tanto de fio que o pecado gera: contenda, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais de antemão vos declaro, como eu também já disse, quem comete tais coisas não herda o reino de Deus. Ou seja, irmão, você precisa escutar essa mensagem até o final para você romper com essa lei. Tem que mudar a constituição da sua vida. Então, ele trabalha em nossos membros para darem fruto para a morte. O que morre, pastor? Ou morre o pecador, ou morre a comunhão do pecador com Deus. E a pior morte é essa: a comunhão com Deus. Quem me ouve? Segundo lugar, Paulo diz, o pecado foi apresentado pela lei. Versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Aqui ele já está falando da lei de Moisés, não da lei dos nossos impulsos. Mas eu não conheci o pecado senão... Ô povo inteligente, eu não conheci o pecado senão pela lei. Olha como Paulo é inteligente também. Porque eu não conheceria a concupiscência, desejos descontrolados, se a lei não dissesse, não cobiçarás. O que ele está dizendo é, olha para mim agora. O que ele está dizendo assim, eu pensava que cobiçar era normal. Eu pensava que cobiçar era correto. Mas quando a lei diz, não cobiçarás, aí eu fiquei sabendo que a cobiça é pecado. É isso que ele está dizendo. Se não fosse a lei, eu não conheceria o pecado. O que ele está dizendo? A lei serviu para mostrar que eu tenho capacidade de pecar. Quando a lei diz assim, não adulterarás, ela está mostrando que nós temos capacidade de fazer o quê? Quando ela diz não furtarás, ela está mostrando que nós temos capacidade de furtar. Então a lei vem como um freio ou como um espelho. Por quê? Porque o espelho mostra a situação, mas não muda a condição. Você quer um espelho e eu estou olhando no espelho, ele vai pinchar meu cabelo? Não, mas ele vai me dizer, seu cabelo está bagunçado. Então o espelho mostra que eu estou com o cabelo bagunçado. Se não fosse o espelho, eu não saberia que estou com o cabelo bagunçado. As irmãs já estão mexendo no cabelo. Mulher,
Então ele está dizendo, pela lei eu sei que a cobiça é pecado. Então é o seguinte, irmão, por isso que a gente não pode abrir mão dos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos é uma lembrança permanente do que você é capaz. Terceiro lugar, foi para isso que eu chamei um e vieram 2. O pecado age como um vírus. Pode repetir? Não, tudo. O tópico todo. 1, 2, 3. O pecado age como um vírus. Primeiro, o pecado é lei de causa e... Segundo, o pecado nos foi apresentado pela... Terceiro, o pecado age como um... Deixa eu fazer uma pergunta só para quem é inteligente. Eu sabia de tudo, eu perguntei para confirmar, elas confirmaram. Eu falei, rapaz, eu estou inteligente. Primeiro, deixa eu ver se vocês estão comigo na compreensão. Vírus evoluem? É isso aí, coronavírus fez a gente aprender um monte de coisa. Vírus evoluem. Olhe, por favor, versículo 8. Estou na igreja, 1, 2, 3. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda... Parou, peraí. Tu lembra que no versículo 5 ele diz que o pecado é paixão? Sim ou não? No versículo 5 o pecado é o quê? Paixão. Mas no versículo 8 já virou concupiscência. O que é paixão? Desejar. E o que é concupiscência? Desejo descontrolado. Assim como o vírus evolui, o pecado também evolui. Eva conversa com a serpente, distorce a palavra, olha a evolução, observa o fruto, vê que ele é bonito, deseja o fruto, estende a mão, come do fruto, oferece a Adão, Adão come, o pecado entra no mundo. Olha a evolução. Se no diálogo com a serpente ela dissesse, cala a boca que cobra não fala, vaza daqui. Ou se falasse, ela poderia dizer, esse tipo de assunto não é para você. Sobre Bíblia, sobre conhecimento, sobre sabedoria, eu converso com a fonte da sabedoria, que é o Criador, e não com você. Ela deveria ter cortado, mas o pecado foi evoluindo e o desejo se tornou concupiscência. Você lembra de Caim? Diz a Bíblia, certo dia chegou Caim para adorar. Não era um adorador organizado como Abel. Não, só chegava atrasado no culto. Tem crente assim, que chega por último e quer sair mais cedo. Diz a Bíblia, qualquer dia veio Caim adorar e trouxe dos frutos da terra. Olha só, ele vem adorar de forma desordenada. Aí, segundo passo, como o pecado vai evoluindo, ele guarda a mágoa do irmão, porque Deus recebe o culto do irmão. Ao invés de aprender com o irmão como ser melhor no culto, ele odeia o irmão, porque o culto do irmão é melhor que o dele. Terceiro, ele projeta matar o irmão, mas ainda não matou. Quarto, Deus disse, olha, você tem que dominar esse desejo. Ele não domina. Quinto, ele chama o irmão para o campo. Sexto, se levanta contra o irmão e não se segura, ele mata o irmão. Sétimo, Deus vem a ele e diz assim, cadê teu irmão? Oitavo, ele se rebela contra Deus e diz, por acaso eu sou protetor dele? Nono, ele foge da presença de Deus. Acabou. O pecado evolui como um vírus. O pecado age como um vírus, porque assim como o vírus evolui, o pecado também. Você lembra de Davi? A desviada banhando no lugar aberto. Primeiro, Davi viu, fixou o olhar, cobiçou, aí ele se torna um cobiçoso. Ele chama alguém, pergunta por ela e manda trazê-la, possessivo. Ele se deita com ela, adúltero. Ele manda matar o marido dela, assassino. Ele manda ela grávida para casa para fingir que o filho não é dele, mentiroso. E quando o marido morre, ele a toma como esposa dele, ladrão. É o vírus que vai evoluindo.
Sansão viu Dalila, cobiçou, a convidou, brincou com o segredo, contou o segredo. Aí não sentiu quando o Espírito de Deus saiu dele. E de herói virou palhaço. Sabe por quê? Quando o pecado evolui, você retrocede. Você começou tomando uma, aí tomou da 1 a 51. E isso vai ser por toda a eternidade. Quer que eu te prove? Eu provo. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Lembra de Pedro? Como começou a queda de Pedro? Se ensoberbecendo. Senhor, todo mundo aqui vai te negar, menos Pedrão. Segundo, desprezou o conselho de Jesus. Jesus disse: o galo vai cantar 2 e tu vai negar 3. Senhor, é sério, misericórdia. Não, jamais eu vou perder para um galo. Mas não. O galo foi fiel, cantou. E Pedro foi infiel, negou. Perdeu para o galo. Primeiro, soberba. Segundo, fica longe de Jesus. Porque João Marcos ficou lá perto. Alguns dizem que era João Marcos, o jovem lá do lençol, que saiu peladão, mostrando os belengo-dengo na rua. Ficou perto. Pedro ficou longe. Primeiro, se ensoberbece. Segundo, fica longe. Terceiro, ele se assenta no meio dos ímpios, na fogueirinha para se aquecer. Quarto, vem uma mulher e diz assim: te conheço, sou ele. Tu nunca me viu? Tu não engana a mulher, não. Se ela falar que já te viu, ela já te viu. E ele falou assim: tu nunca vi. Nunca viu. A mulher disse: te vi. Sabe o que a praga fez? Ela se afastou, chamou os soldados e disse: não é ele? Aí ele nega uma. Olha o pecado evoluindo. Nega 2. Na terceira vez, diz a Bíblia, Mateus 26, e ele começou a jurar e a praguejar. Sabe o que é praguejar? Que Deus me mate se eu conheço aquele homem. O pecado vai evoluindo. Ou você corta pela raiz, ou você vai tombar como árvore podre. Você lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não, segundo o conselho dos ímpios, não se der e não se há. Começou andando, parou, sentou, já foi. Lembra? Ele começa andando, ele para, ele senta. É a evolução do pecado. Não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho do pecador, não se assenta na roda do escarnecedor. Ele começa andando com o ímpio. Segundo, não se detém no caminho do... Ele se relaciona com o pecador, mas ele termina como escarnecedor. O pecado evolui, mas aquele que estava em pé, andando, agora está sentado. Lembra do filho pródigo? Ele começa sendo alguém que quer a herança do pai. O que ele quer? O que ele deseja? A herança que vem do pai. Mas o pecado evoluiu tanto que ele termina desejando bolotas que porcos comem. Porque o pecado é como um vírus. Paulo diz que ele evolui. Versículo 5, ele é desejo. Versículo 8, ele é concupiscência. Versículo 8 agora, perdão, versículo 7 e 8, ele é concupiscência. Olha o versículo 8 ainda. Ele tomou ocasião pelo mandamento, ou seja, como eu soube pelo mandamento que isso é pecado, o pecado ficou mais prazeroso em mim, porque tudo que você proíbe parece que gera mais interesse, né? Só quem é pai sabe disso. Tem uns capetinhos que pegam nossos filhos assim. Você fala não, aí ele deseja mais. Aí você tem que dar uns tapinhas que sai na hora. Versículo 9.
Deixa eu fazer uma pergunta. Quando o vírus evolui no corpo da pessoa, o que acontece com essa pessoa? Morre. Lê lá. Vindo o mandamento, reviveu o pecado em mim. E eu morri. Eu perdi a vida de Deus. Porque o pecado, como vírus, evoluiu em mim. Eu não consegui cortá-lo no início. Eu não consegui matá-lo no início. Aí eu chamei as enfermeiras e falei assim: vírus evolui? Evolui. E vírus que evolui mata? Mata. Assustadas com o coronavírus. Eu falei: e vírus ressuscita? Ela ressuscita. Veio o beta, agora veio a ômicron. E a ciência já afirma que o coronavírus não vai morrer. Vamos ter que conviver. Porque morre em um, mas já nasce no outro. E quem já pegou corona, muitas pessoas já pegou a segunda vez. Porque morre e ressuscita. Olha só. Versículo 9. O pecado reviveu. E eu morri. 10. E o mandamento que era para a vida, eu pensei que foi para a morte. Porque o pecado é assim. Se você não tratá-lo, ele vai agir em você como um vírus. Um dia você vence, outro dia ele te vence. Vírus são alimentados pela exterioridade. Por isso que ele diz no 8: o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, gerou concupiscência em mim. Por que está dizendo para não cobiçar? Deixa eu cobiçar para ver por que está falando para eu não cobiçar. Por que está falando para não roubar? Deixa eu roubar para ver por que está falando para não roubar. Lembra da serpente e Eva? Eu queria a gente pregar outra mensagem, é sério, mas quem está me ouvindo? Deus disse para não comer do fruto. Deus disse isso, mas eu sei por quê. Por quê? Porque no dia que você comer, vocês serão como Deus. A gente quer saber o porquê do mandamento. É aí que nasce o pecado. Porque se ele é Senhor, ele não deve explicação. É você que deve obedecer. Então é o seguinte: o pecado brota em nós mais forte pela exterioridade. Por quê? Olha para cá rapidinho. Lembra das pedras da lei de Moisés? Sim ou não? A pedra da lei é algo externo ou interno? Ninguém come lei, né? Pedra. Então a lei era algo externo. Olha o que Paulo diz, gente. Nessa analogia, o pecado, versículo 8, tomando ocasião pelo mandamento, gerou a morte em mim. Versículo 9, vindo o mandamento, reviveu o pecado. Ou seja, o mandamento que é algo externo. Versículo 11, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. O pecado me enganou. Porque ele promete vida e gera morte. Ele promete alegria e dá tristeza. Ele promete que você vai subir, mas ele vai te lançar para baixo. O pecado me enganou. Pelo mandamento tomou ocasião e me matou. Ou seja, o mandamento é algo externo, como você já falou. Então, assim como o vírus é alimentado por algo externo, o pecado também é alimentado pelo externo. Lembra? Um rapaz perguntou para mim: pastor, por onde eu começo a vencer a masturbação? Eu disse: corte a pornografia. Aí ele: como é que o senhor sabe que eu sou viciado em pornografia? Eu falei: porque você é masturbador. Você acabou de falar para mim. E o que é a pornografia? É algo externo que chega na tela do celular, na tela do computador, numa revista. É algo externo que alimenta o vírus interno. Você já está meio gripado, alguém espirra, você inalou aquilo e o vírus se fortalece. É algo externo que alimenta o vírus. Então, o vírus do pecado é alimentado pela exterioridade, mas eu dou graças a Deus que alguém já vem entendendo isso desde o Antigo Testamento, porque quando se tinha a lei e o livro externo, no Salmo 119, Davi disse assim: eu guardei a
tua palavra no meu coração, eu coloquei aqui dentro para não pecar contra o Senhor. Lembra do que Deus disse a Josué no capítulo 1 do livro que leva seu nome? Medita na minha lei. Deus já estava dizendo, coloca dentro, porque se o vírus está aí dentro e não colocar algo mais forte que o vírus do pecado aí dentro, você não vence. Irmão. Aí eu perguntei para as moças, como é que mata o vírus? Antivírus. E por que a cura não tem outro nome? Porque tem vírus no antivírus. Então, escuta, gente, para que o vírus do pecado seja vencido no homem, a vacina, ela vem com vírus para matar o vírus que está te matando. Então é o vírus matando o vírus que mata. A ciência pode explicar melhor, mas a Bíblia me diz assim: não é o pecado que te mata, é. Aí Jesus diz, eu sou o antivírus. Eu vim e assumi todo o vírus que estava na humanidade. Ah, meu Deus. Pai, coloca todo o vírus da humanidade em mim, para que quando eu entrar na vida deles, eu possa vencer o pecado na vida. Oh, meu Deus! Por isso que o texto diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, porque todo o pecado do mundo inteiro ele carregou sobre si. E ele disse assim, me dê o seu vírus e eu te darei o meu. Entendeu não? Eu morro a sua morte e você vive a minha vida. Por isso que a Bíblia diz que ele veio em semelhança de pecado. E gente, você está conseguindo entender ou está difícil? Você só é curado do vírus que te atinge quando a vacina que tem o vírus que te atinge entra em você. Porque ela tem outros componentes. Aí vem Jesus, assume toda a nossa culpa. Só que ele tem um componente a mais. Ele assume o pecado sem ser pecador. Ele assume um corpo humano para nos representar. Mas ele é Deus em carne humana. Aqui eu já estou te mostrando a solução. Por quê? Porque se o vírus é morto por outro vírus, à sua semelhança, encontrando ele para combatê-lo, o pecado que estava na humanidade só pode ser vencido por aquele que assumiu o pecado da humanidade. Por isso que João disse assim, Jesus é o Cordeiro de Deus que ele não cobre. Não é um paliativo. Ele tira. Por isso que foi dito aqui, Deus vai te libertar nessa madrugada. Está preparado para dar glória a Deus? Está preparado para dizer aleluia? Quarto e penúltimo lugar, o pecado é um escravocrata, ou seja, ele nos escraviza. Versículo 14, a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido debaixo do pecado. Sob é debaixo, sobre é por cima. Então ele diz assim, ó, eu sou carnal, vendido pelo pecado.
Sou escravo, vendido sob o pecado. Adão me vendeu, Adão abriu mão de mim. Ele era o nosso pai, mas quando ele escolheu pecar, ele nos vendeu. Lembra o que o diabo disse a Jesus em Lucas 4? Todos os reinos do mundo foram me dados. E ele nos escravizou. O diabo nos escravizou debaixo do pecado. Mas graças a Deus que todo escravo tem preço. Aleluia! E de algum modo o Pai disse: o preço é preço de sangue. 1 Coríntios 6:20: fostes comprado por bom preço. Pedro disse: você não foi comprado por prata nem por ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Pastor, como é que começa a minha libertação? Reconhecendo a sua identidade em Deus. Você não tem que abandonar o pecado para ser santo. O que eu tenho que fazer, pastor? Apocalipse 5:9. Eu perguntei se eu estava preparado para dar glória a Deus. Mente não. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. Apocalipse 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 5, versículos 9 e 10. Toda a igreja. Nem amém, não é para ler. Toda a igreja. E cantavam 9. Bagunçou. 1, 2, 3. Digno és e de abrir o seu selo. Por quê? Por quê? Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E fez o quê? E para o nosso Deus os fizeste reis. E eles é agora que eu quero ouvir o glória. Eu gostei desse, mas se prepare. Você não vence o pecado para ser santo. Você vai vencer porque já é santo, já foi comprado. Você é sacerdócio, você é reino. O pecado não vai mais te dominar. Já foi profetizado, eu tomei posse da palavra. Você é livre e conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O pecado escraviza, Jesus liberta. A filha tava com os amigos assim. Aí o telefone tocou. Pai. Oi, pai. Filha, tá tarde, tá na hora. Tá bom, tô indo. Meus amigos, estou indo para casa. Meu pai ligou. A filhinha do papai já vai para casa porque papai ligou. Tá com medinho? Não, não tô com medo. Eu não vou para casa porque eu tenho medo do meu pai. Eu obedeço porque eu amo meu pai. Eu não sou escravo. Eu tenho 2 senhores. Eu escolho a quem me submeter. Se eu sou de Jesus, o pecado é muito baixo para mim. Não é normal você pecar, porque você não é escravo. Ah, pastor, é normal eu pecar. Não é normal para o crente, é santidade. Pastor, é normal porque eu peco. Não. Você não tem que dizer que é normal porque você peca. Quer que eu te prove que não é normal?
Quando você peca, você fica feliz ou chora? Comemora ou pede perdão? Você sente que entristeceu ele? Então não é normal. Porque o normal para você é santidade. Ó, 16. Como o pecado é um escravocrata, e se faço o que não quero, eu estou dizendo que a lei é boa. Sabe o que ele está dizendo? Não é a lei de Deus que me obriga a fazer nada. É o pecado em mim que me obriga a desobedecer a lei. 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que, estou encerrando agora, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. E, com efeito, o querer está em mim. O querer, diga, o querer está em mim. Diga, o arbítrio está em mim. Agora, mas não consigo. Você tem livre arbítrio, mas ele está ferido. Você tem o arbítrio, você tem o querer, mas não para fazer o bem. Ou você é melhor que Paulo? Na minha carne não habita bem algum. E com efeito, ou seja, eu sei que o querer está... Devolve meu versículo. O querer está em mim. É tu, né, vaza? O querer está em mim. Ó, diga eu quero. Diga eu quero. Quer ver? Posso, pastor? Pôr o pé aqui? Pode. Vai sujar, vai arranhar. Ô, gente, se dependesse do seu querer, você desonraria Deus? Hã? Eu quero ser melhor. Eu quero ser santo, santo. Não tem uma música assim? Você quer ou não quer? Quem aqui quer ser o marido melhor? Bora, macho! Quem aqui quer ser uma esposa melhor? Eu sei que seu marido fala, não, ela é a melhor que tem. Claro, só tem ela, ela. Você quer ser melhor, mas você não consegue fazer esse melhor. Assim é o arbítrio do homem. O nosso arbítrio é caído. A gente só consegue fazer o mal por nós mesmos, porque não há bem nenhum em nós. 19. Porque não faço o bem que quero. Eu quero, mas não consigo fazer. Mas o mal que não quero, eu faço. Se eu faço o que não quero, você não quer continuar no vício, mas não venceu. Você não quer continuar com esse pecado, mas você cai sempre. Mas se eu faço o que não quero, não sou eu, é o pecado que habita em mim. Ou seja, eu só escolho efetivamente o que é mal contra Deus. 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. É como o escravo que quer sair da casa do senhor pecado. Você é o escravo e quer sair da casa do senhor pecado. Quando você está conseguindo fugir, o senhor aparece aqui com um buchão, um bigodão. Vai para onde? Aí você muda de igreja, você continua o mesmo crente. Você muda de trabalho, continua o mesmo crente. Por quê? Porque ele está sempre lá. Mas eu disse que a gente ia caminhar para a solução. Pergunta, pastor, como eu venço? Primeiro, se humilhe.
Não vem com essa ondinha, essas... vou nem falar. Esses web crente, esses coloridinhos. Eu e Jesus, nós é a mesma coisa. Eu não tenho pecado. Você não precisa pedir perdão. Tá. Abraão, amigo de Deus, Gênesis 18, 27. Eu sou pó e cinza. Lucas 18, 13. O publicano, estando em pé, de longe, não queria nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Resposta de Jesus, versículo 14. Esse desceu justificado para casa. Cadê a humildade de Paulo? 24. Miserável homem que sou! Não, eu pequei aqui, mas tá de boa, eu sou cara. Não, foi só um pecadinho, né? Nada a ver, ó. Paulo sente o efeito do vírus e diz: miserável homem que sou. Paulo subiu ao terceiro céu. Jesus desceu para falar com Paulo. Eu já falei as qualidades dele, mas quando ele vai falar da natureza caída dele, ele diz: eu sou miserável. O que Davi disse no Salmo 51? Em pecado me concebeu minha mãe. Se humilhe. Reconheça que você é pobre, miserável, dependente da graça. Segundo lugar, encha a mente. Versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu... Pode falar. E essa lei dos meus membros me prendem debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então ele está falando de duas leis, sim ou não? Tem uma lei no entendimento e tem outra lei nos... Então peraí, se você focar na lei dos membros, peca. Mas se você focar na lei que você colocou no seu entendimento, você vence o pecado. Você está entendendo? Que os membros lutam contra a mente. Se você se deixa levar pela lei dos membros, pecado, pecado, pecado. Mas aqui dentro você guardou uma palavra: eu tenho que honrar pai e mãe, eu tenho que honrar meu casamento, honrar a esposa, honrar a palavra, honrar o meu Deus. Se você saber guardar aqui, olha o versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará? Pergunta aí. Tem uma pergunta, de novo. Ou seja, você não se liberta do seu pecado. Não, eu vou subir o monte e vou descer do monte cheio. Alguém vai perguntar: que horas são, irmão? 11 remené, velho, eu só falo língua. Por quê? Porque eu estava no monte. Quem me livrará do corpo desta morte? É outra analogia para o pecado. Quer entender essa analogia ou vai dormir? Vai dormir, né? Assim, ô... Quer entender a analogia ou vai dormir? Quem me livrará de quê? Tá escrito, meu Deus! Quem me livrará do quê? Me dá esse pano grandão, pastor. Amarelo. Eu dizia o filho, amarelo nada, não sei o quê. Laranja. Ok, segura pra mim, por favor. Aqui é um inimigo, gordão. E ele joga o pano em mim. Me machucou. Segura.
Tome. Bate em mim de novo. É meu inimigo. Tome. Morreu. Aí tem a lei, Roma. Meu inimigo morreu, sim ou não? Aí você diz assim: aceitei Jesus, jejuei uma semana. Olha, eu li a Bíblia a madrugada toda. Rapaz, eu maratonei nas mensagens do pastor Eliseu, assisti todinho. Matei. Você, fala sério, você se sente assim ou não? Vou perguntar tudo de novo. Quando você jejua, lê Bíblia, congrega, vem para uma vigília, você sente que matou o inimigo que estava te vencendo, sim ou não? Mas tem a lei de Roma. O que Paulo está dizendo é, você pode segurar, o que Paulo está dizendo é: eu matei o inimigo da morte, eu matei o inimigo chamado pecado. Mas ele está usando uma analogia, está na pergunta: quem me livrará do corpo da morte? Por que ele está falando isso? Porque quando um homem matava seu inimigo, Roma pegava o inimigo morto e colocava, pode pôr, nas costas do assassino. Eram duas punições em Roma: crucificação ou carregar o morto. E aqui, irmão, eu venci o inimigo. Ele não me fere mais, mas ele apodrece em mim. E onde o homem ia, ele gritava: alguém me ajuda. Alguém tira esse corpo de mim. Paulo está usando uma analogia muito forte para o povo entender que mesmo depois que você dá golpe certeiro contra o pecado, está morto, mas está no seu corpo. Você não mentiu ontem, mas pode mentir amanhã. Está aqui apodrecendo. Está preparado para dar glória? Ele faz uma pergunta, sim ou não? A pergunta é uma oração, sim ou não? Quem-me? Ele está pedindo por ajuda, sim ou não? Depois que você pede ajuda e alguém te ajuda, o que você faz para essa pessoa? Oh meu Deus, eu quero voltar para pregar aqui. O inimigo está morto, ele está pedindo ajuda, sim ou não? Se ele está pedindo ajuda e alguém ajuda, o que ele vai fazer? O que ele vai falar para essa pessoa? Ele vai agradecer? Ele está pedindo ajuda? Ele está pedindo ajuda, irmã? Ele está pedindo ajuda, varão? Quer saber? E você, quando é ajudado, você agradece, sim ou não? Então quem veio ajudar Paulo? Próximo versículo. Quem veio ajudar? Quem veio ajudar? Quem veio ajudar? Quem veio ajudar? Graças a Deus! Obrigado, Deus! Obrigado, Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ai, irmão, dá graças a Ele. Jesus, coloca em você, coloque isso, coloca nas suas costas. Jesus veio, irmão, enviou o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vem, arranca o corpo da morte e te abraça e te reveste. Graças a Deus. Pastor, mas onde é que está o Espírito Santo aí, pastor? Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A lei de Roma já caiu. O pecado que está morto pode estar em mim, mas eu não sou mais condenado. Por quê? Porque eu não ando segundo a carne, eu ando na lei do Espírito. Você sente a raiva, você sente a mágoa, mas não é mais condenado. A lei perdeu o efeito da condenação. O pecado está aí, o desejo está aí, mas o Espírito, segundo o Espírito, acha outra versão com E maiúsculo.
Porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Da lei do pecado. Quando você tem o Espírito Santo, é uma lei mais forte. Lembra daquela leizinha que eu falei? A lei dos membros e a lei do... Aí vem uma lei maior. É a lei do Espírito. Quem te controla agora não é o pecado. Quem te controla agora não é sua mente. Quem te controla sou eu, o Espírito Santo. Imagina ele falando isso para você. Primeiro, se humilhe. Segundo, encha a mente. Terceiro, peça ajuda. Quarto, agradeça quem te libertou. Eu encerro agora. Diga aleluia. Coloca Romanos, está com a Bíblia aberta? Ou coloca Romanos 7. Versículo 7. Aí a gente vai destrinchando agora o texto, até você captar. Alguém está vendo a palavrinha pois? Pois, achou? Vírgula. Não. É aí mesmo, pode deixar. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Agora, só vocês agora. Mas eu, parou. Mas o quê? Eu. Então perceba as individualidades. Só as individualidades. 1, 2, 3, mais eu. Aí tem um ponto e vírgula, tá vendo? Tá vendo? Ponto e vírgula. Por quê? Individualidade, sim ou não? Próximo. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em individualidade, sim ou não? Próximo. 1, 2, 3. E vindo o mandamento, reviveu o pecado e individualidade, sim ou não? Próximo. E o mandamento que era para a vida, achei que... Nossa. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, enganou. E por ele, matou. Individualidade, sim ou não? Próximo. 13. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou. Próximo. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas... Porque o que? Não aprovo. Pois o que? Isso não faço, mas o que aborreço? Individualidade. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Individualidade, sim ou não? Põe o último versículo do versículo 17. Perdão, último versículo de Romanos 7. Diga dou. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus. Aí ele desce de novo. Mas com a carne eu sirvo a lei do pecado. Então quando eu foco na mente, eu me ligo no espírito. Mas nessa carne, se eu depender dela, se eu me submeter a ela, eu vou servir ao pecado. Agora Paulo sai da individualidade. Romanos 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Ele sai da individualidade para coletividade, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Próximo. Porquanto que era impossível a lei que estava enferma pela carne, ou seja, a lei no meu corpo estava adoecida. Deus enviando o seu filho à semelhança da carne do pecado. Lembra do vírus que vence o vírus? Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em quem? Em nós o quê? Nós quem? Nós que não andamos segundo a carne.
Agora, o 15. Lembra da escravidão, né? Olha o 15. Toda a igreja, 1, 2, 3. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Tudo plural. Mas recebestes o espírito de adoção de... Não é mais escravo, é filho. Pelo qual chamamos Abba, Pai. Abba, Pai, era o filhinho que falava com o pai. Papaizinho. Porque você venceu o pecado em Cristo, mas ainda está crescendo. Próximo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Irmão, a gente falha, mas aqui dentro o Espírito diz: você ainda é meu filho. Quer vencer o pecado? Saia da individualidade para a coletividade. Sozinho você não vence. Cola na igreja. Gruda em quem gosta de orar no monte, em quem gosta de orar em vigília. Gruda em quem gosta do círculo de oração. Irmão, fica junto com a igreja. Não abandona nós, não. Fica em pé. Saia da individualidade. Saia dessa vida oculta e disfarçada. A igreja vai te ajudar. A igreja daqui para caminhar contigo. Você teria coragem de fazer uma confissão dessa igual Paulo? Romanos 7 todinho é Paulo dizendo: sou falho. Mas ele entra no 8 e diz: pela graça eu não sou condenado. Que Deus use essa canção aqui agora para restaurar a sua alma. O Espírito fala: você é meu filho. Você é minha filha. Papai te corrige porque papai te ama.